Bem-vindo de volta. Audiolivro. Intervenção Planetária. Capítulo 5. Falcão Negro em Perigo. O filme Black Hawk Down, ou Falcão Negro em Perigo, em português, foi dirigido por Ridley Scott e lançado no ano de 2001, ganhando inclusive o Oscar, prêmio maior da Academia de Cinema Mundial, por melhor mixagem de som. Ele relata uma operação baseada numa história real em outubro de 1993 na Somália, durante a Guerra Civil na chamada Batalha de Mogadíscio. Segundo o filme, uma força de elite americana foi enviada ao local para capturar generais que obedeciam ao líder somaliano Mohamed Farah Aidid. Porém, 2 helicópteros U-60 Black Hawk foram derrubados e a operação, que deveria levar em torno de meia hora, tornou-se uma batalha de 15 horas, terminando com 19 soldados estadunidenses mortos e 73 feridos, além de 1.000 somalianos mortos, segundo estatísticas oficiais. Vamos entender o contexto, segundo o texto abaixo do Wikipedia, que resume muito bem o conflito retratado no filme. Em janeiro de 1991, o ditador da Somália, Siad Barre, foi deposto. Sua saída deixou um vácuo de poder que levou o país a uma anarquia completa. Os clãs e milícias que lutaram juntos para derrubar o ditador começaram a voltar-se uns contra os outros pelos espólios do poder, dando início a uma nova e sangrenta guerra civil. Só entre setembro e dezembro de 1991, pelo menos 20.000 pessoas foram mortas ou feridas nos combates. A capital Mogadíscio foi palco de intensas lutas entre diversos grupos e acabou em ruínas. Um dos mais poderosos senhores da guerra somali, Mohamed Farah Aidid, queria o poder absoluto e assumiu o controle de boa parte de Mogadíscio e de grandes porções da zona rural somali. Suas milícias atacavam postos de ajuda humanitária, confiscando mantimentos destinados à população. Suprimentos como comida e remédios eram vetados para áreas controladas por grupos rivais ao dele. A situação humanitária no país, que já era ruim, se tornou caótica e estima-se que 300.000 pessoas morreram, principalmente de inanição. A ONU respondeu à crise política e humanitária na Somália e enviou a Operação UNOSOM-I. Os Estados Unidos lançaram suas próprias operações, como a Provide Relief, Providenciar Conforto, e a Unified Task Force, também chamada Operação Restaurar Esperança, liderada pelo Corpo de Fuzileiros Navais. Ainda assim, o número de mortos, em dezembro de 1992, chegou a quase 500.000 pessoas, com outros 1,5 milhões sendo expulsos de suas casas. Em março de 1993, foi lançada então a UNOSOM II, com o objetivo de reinstaurar a ordem na Somália. Mas assim como a missão anterior das Nações Unidas, o progresso foi lento ou quase imperceptível. Neste mesmo mês, uma iniciativa de paz alcançou um entendimento entre os principais grupos da guerra civil, mas a facção de Mohamed Farah Aidid se recusou a aceitar os resultados das conversações. Em junho, os americanos começaram a lançar operações militares pontuais para tentar capturar Aidid. No mês seguinte, um helicóptero americano A-1 Cobra disparou contra um complexo onde simpatizantes de Aidid supostamente estariam reunidos. Pelo menos 60 pessoas foram mortas. 4 jornalistas estrangeiros foram mortos também. Esta ação trouxe condenação internacional para a missão da ONU e civis somalis começaram a nutrir desconfiança e até ódio com a presença militar americana no país. Em 8 de agosto de 1993, possivelmente em retaliação, uma bomba explodiu durante uma patrulha de soldados americanos, matando 4 militares. Os Estados Unidos já haviam reduzido substancialmente sua presença na Somália, mas este atentado forçou o presidente Bill Clinton a responder. Ele ordenou que tropas especiais da JOC, especialmente homens da Força Delta e dos Rangers, unidades de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos, sob comando do general William F. Garrison, se deslocassem para o território somali com o propósito de capturar ou matar Aidid. Contudo, após semanas de incursões infrutíferas, Garrison passou a ser pressionado mais veementemente por resultados. Daniel comenta que cerca de 70% do que é relatado no filme não é verdadeiro, pois ele estava lá acompanhando quase todo o tempo através de monitores especiais, cerca de 25 quilômetros de distância ao norte da capital Mogadishu. Ele ainda acrescenta que o real motivo da presença militar na região era dar cobertura a seu time de elite, pois já no segundo dia no país receberiam uma missão um tanto quanto estranha. Os times dos SEALs, elite da Marinha Americana, e os Deltas, Forças Especiais Americanas, sempre questionavam seu comando do porquê a tropa de elite a qual Daniel pertencia possuía armas, equipamentos e aeronaves em maior quantidade e melhor qualidade do que eles, sem resposta satisfatória. Estavam sempre tentando puxar uma conversa para tentar obter informações dos soldados de elite, obviamente sem sucesso. Figura 5. Tripulantes do Super 64,
o segundo helicóptero americano derrubado durante a batalha. Da esquerda para a direita, Vin Mauron, Tommy Field, Bill Cleveland, Ray Frank e Mike Duran. Fonte: Wikipédia. O estupim do conflito foi observado por Daniel e a equipe. Dias antes do famoso conflito, tudo estava bem. Foi quando 6 soldados que estavam de folga do batalhão estadunidense resolveram ir se divertir na cidade. Não demorou muito para arrumarem confusão e começaram um tiroteio num bar local. O problema é que um dos mortos do lado somaliano era o filho de um dos chefes mais poderosos da guerrilha. O fato serviu de estupim e a vingança veio na famosa batalha 4 dias depois desse fato. Daniel e seus companheiros observam pelo monitor que as tropas americanas não encontraram em suas incursões pela cidade nenhum armamento pesado nas mãos dos rebeldes. Observou soldados atirando a esmo, enquanto os rebeldes se posicionavam estrategicamente em cima dos edifícios, executando tiros certeiros. A resposta era com rajadas de balas que acertavam civis, incluindo mulheres e crianças, as quais entraram nas estatísticas oficiais como sendo parte dos 1000 rebeldes abatidos no confronto, além de outros detalhes omitidos pelas autoridades oficiais. Além disso, um dos helicópteros que caiu não foi derrubado, mas teve um problema mecânico. O consenso na tropa de Daniel era que a missão tinha sido mal avaliada e precocemente autorizada pelos generais, pois os soldados mostravam falta de conhecimento do modus operandi dos rebeldes e também da geografia da região. Apesar do ocorrido, eles estavam a postos caso fossem chamados para reforço, o que não foi necessário ou não foi autorizado, vai saber. No dia seguinte, todos da tropa de elite acordaram cedo como de costume e foram chamados ao barracão do briefing. A missão seria fazer a proteção a autoridades que chegariam a um local ainda a ser revelado. Todos prontos em 1 hora, viajaram de avião para o norte do país, perto do Golfo do Aden. A região era bem remota, cheia de pedras, seca e não havia uma alma viva em quilômetros de distância. Nenhum membro da força de elite sabia quando as autoridades iriam chegar, muito menos quem eram. Aliás, nem muita noção de onde estavam eles tinham. Começaram então a montar o perímetro de segurança, conforme foram treinados. Ele se constituía de 4 anéis de segurança. Primeiro anel era a camada mais externa do perímetro e ficava a cerca de 12 quilômetros do local protegido. Ele era feito através de sensores de localização que eram jogados do alto por aeronaves militares, por toda a circunferência do perímetro. Eram como petecas metálicas com antenas que detectavam toda e qualquer presença e movimento de qualquer ser vivo. Cada uma tinha um alcance de 300 metros a 1 quilômetro de distância. Segundo anel, diversos homens separados por uma distância de 30 metros um do outro, aproximadamente, faziam patrulhamento num raio de 8 quilômetros a 10 quilômetros da área protegida. Esses são os soldados de advertência. Qualquer pessoa que porventura conseguisse passar pelo perímetro dos radares externos, certamente seria abordada por essa equipe. Terceiro anel. Novamente as antenas petecas eram colocadas nesse perímetro. Elas ficavam a cerca de 3 quilômetros a 6 quilômetros da área protegida. Quarto anel. A última barreira de proteção era feita pela tropa onde Daniel se encontrava. Ela ficava entre 2 quilômetros e 500 metros do local a ser protegido. Se por qualquer ventura um ser passasse pelos primeiros 3 anéis, certamente seria abatido sem qualquer tentativa de conversa ou explicação. A ordem era para matar primeiro e perguntar depois. Se por acaso alguém conseguisse passar por eles, a ordem era para explodir o local na distância zero para proteger as autoridades que certamente já teriam sido evacuadas do local nessa hora. Para isso, bombas foram colocadas em locais estratégicos. Já era praticamente o fim do dia e todos ficaram de prontidão. Passaram quase 24 horas, já era, portanto, o fim do dia seguinte, quando foram avisados que as autoridades estavam chegando. Daniel encontrava-se num veículo que possuía uma espécie de guindaste com um cesto na ponta, como um caminhão de bombeiros e estava lá em cima como atirador de elite com uma excelente visão do local. Cerca de 3 horas mais tarde chegaram 4 veículos tipo militar de cor preta e vidros escuros. De dentro deles, saíram 9 autoridades. Todos homens, humanos, vestindo ternos escuros. Poucos instantes depois, chegou pelo céu uma nave em alta velocidade e parou por cima do local. Ela tinha um brilho muito intenso e Daniel teve que tirar os óculos de visão noturna para vê-la com detalhes. Sua luz iluminava a todos e ele pode ver tudo o que estava acontecendo. A nave, que tinha cerca de 100 metros de comprimento, a medida de um campo de futebol, então começou a descer e conforme chegava mais perto do chão, sua luz ia diminuindo. Ela era oval na parte de baixo e achatada na parte de cima, com 3 gomos na parte superior e luzes seguiam por todo o seu perímetro, de um lado ao outro.
A nave então parou a cerca de 2 metros do chão e, sem tocá-lo, abriu sua porta que era como a de um avião comercial. Ao invés de escada, a entrada era uma rampa por onde saíram 2 seres humanoides que flutuavam a poucos centímetros do chão e mediam cerca de 3 metros de altura. Um dos seres fez um sinal com a mão e 4 dos humanos foram flutuando para dentro da nave. A porta se fechou e um dos humanoides ficou ali do lado de fora com os 5 restantes humanos de delegação, mas cada um no seu canto, sem interação. 3 horas se passaram quando uma luz forte aparece do lado da porta onde o ser se encontrava do lado de fora e os 4 humanos aparecem do nada, sem que a porta se abrisse. Ao mesmo tempo, o humanoide que se encontrava do lado de fora desaparece e a nave começa a subir lentamente, aumentando novamente seu brilho e fazendo com que a poeira do chão à sua volta subisse e cobrisse os humanos da comitiva ali presentes. Daniel então retira novamente seus óculos noturnos e observa a nave partir numa velocidade assombrosa e sumir no céu em poucos segundos. Sem fazer perguntas, como sempre, todos recolheram seus equipamentos e voltaram de avião para a base perto da capital algumas horas depois quando finalmente tiveram um período para descanso, antes de continuarem sua rotina de treinamento e exames. Durante sua carreira, Daniel passaria por cerca de 7 missões similares a essa. Normalmente esses encontros eram feitos no final do dia, começo da noite, para dificultar as observações a olho nu. Juntando todas as missões, foram cerca de 9 diferentes espécies de entidades não humanas observadas por ele, onde 4 delas causaram algum tipo de problema para a equipe. Em 3 situações houve confrontos armados entre as entidades e a tropa de elite e numa delas ficou somente na atitude hostil, sem confrontos corporais ou bélicos. Capítulo 6. Encontro inusitado na Colômbia. Já eram meados do ano de 1995. Daniel e sua força de elite encontravam-se a caminho da América do Sul, precisamente para a Argentina. Chegaram ao aeroporto de Ezeiza, na Grande Buenos Aires e já se deslocaram para a base aérea militar ao lado. Nesse momento, eles imediatamente se reuniram com outros soldados especializados, sendo 2 uruguaios, 4 argentinos, 2 peruanos, 4 chilenos, 4 colombianos, 2 venezuelanos, Daniel e mais um brasileiro. O sargento era norte-americano, acompanhado por um tenente inglês. Estes 2 últimos eram os comandantes da equipe, totalizando assim 20 homens de elite e 2 comandantes. Passaram todos a noite na base militar e no dia seguinte voaram em direção à Colômbia. Pousaram na base militar de Apia a cerca de 120 quilômetros a sudeste de Bogotá, onde passaram a noite. No dia seguinte, na primeira hora, seguiram de helicóptero para as montanhas próximas à fronteira da Venezuela na região do Parque Nacional El Tuparro, no leste colombiano. Durante o voo, um dos comandantes informou sobre os parâmetros da missão, até então misteriosa. Tratava-se de encontrar a entrada de uma caverna que poderia ser de uso dos narcotraficantes para abrigo ou depósito de armas, algo muito comum na região, principalmente nessa época. Quando encontrada, deveriam marcar a entrada com compressas de infravermelhos para servir de guia para os aviões militares de caça F-18 bombardearem o alvo e selarem a entrada, inutilizando a caverna. O armamento dessa missão era diferente. Cada soldado carregava 2 fuzis M4A1 calibre 5.56 com supressor e lança-granadas M320, 10 carregadores para 30 projéteis, 2 pistolas Glock 9mm, 6 granadas de mão, um par de óculos de visão noturna, um aparelho similar a um fone de ouvido com uma pequena antena, lanternas de potência, longo alcance, chips de localização por GPS, microcâmeras de alta resolução, além dos alimentos em barras para 2 dias. O uniforme também era diferente. Tinha 2 camadas protetoras externas, não deixando espaço para qualquer parte do corpo ficar exposta. Além disso, completavam o uniforme as luvas especiais que tinham 2 pequenas baterias que ligavam uma espécie de teia protetora por dentro do uniforme. Apesar de tudo isso, Daniel e seus companheiros não acharam o traje pesado para seus padrões. Seguiram então para o ponto de infiltração num helicóptero militar modelo Sikorsky CH-54 e desceram numa depressão na floresta no meio de um nevoeiro. Todos desembarcaram e o helicóptero se foi. Após aproximadamente 5 horas de caminhada, chegaram ao que parecia ser a entrada da caverna. Tinha um círculo perfeito numa rocha, certamente feito a laser e parecia com concreto polido, com uma medida aproximada de 3 metros de diâmetro. A entrada tinha um ângulo de inclinação de 32 graus para baixo e estava toda cheia de animais mortos em sua volta. Não havia vegetação dentro do túnel, somente ao seu redor, dificultando sua identificação. Uma pequena nuvem rente ao solo era perceptível, como um nevoeiro ou aqueles efeitos de gelo seco, comuns em festas infantis.
Todos receberam então a ordem para explorar a caverna com cautela e foram entrando em formação militar. Quando já estavam a cerca de 150 metros para dentro, todos começaram a se sentir mal de uma hora para outra. Náuseas, dificuldade de respirar e muita tosse. Era tudo muito estranho e todos começaram a se olhar não entendendo o que se passava. O tenente inglês puxou para fora um estranho aparelho e apontou na direção do túnel e, depois de alguns segundos, pediu a todos que colocassem as máscaras. Figura 6. Fronteira da Colômbia com a Venezuela. Depois de colocar as máscaras e recuperar o fôlego, continuaram com a missão. A caverna era composta em seu interior por diversas rochas grandes e uma espécie de grama ou capim que chegava à altura da cintura, além de pequenas árvores. À medida que a tropa descia, ficava mais quente. Quando chegaram ao fundo do túnel, cerca de 500 metros desde a entrada, observaram que dava em outro túnel bem maior e que cruzava de norte a sua montanha. Iluminaram então o caminho de entrada com células fosforescentes a cada 70 metros, garantindo que conseguiriam voltar para a entrada sem problemas. Nessa bifurcação, olhando ao oeste e depois ao sul, perceberam uma curva a 300 metros e outra cerca de 500 metros a leste, tudo medido por um dispositivo digital que o tenente usava, por isso encontraram saídas a leste. O líder deu o comando e, ao entrar no túnel do leste, veio um calor quase insuportável e até as máscaras os impediam de respirar direito. Essa nova entrada descoberta, e que mais tarde serviria de saída a todos, estava cheia de animais mortos, além de aproximadamente 30 corpos de soldados do exército colombiano. Aparentemente, alguns eram pessoas comuns, civis, que também morreram com buracos à bala. Por isso Daniel e seus companheiros marcaram este local com explosivos, em adição aos infravermelhos para bombardeio cirúrgico que já estavam na entrada da caverna. A ideia era fechar a caverna no lado da Venezuela, que se encontrava ao final do túnel, que era maior e mais bem feita. Prosseguiram então caminhando mais uns 100 metros no túnel, quando ouviram sons que pareciam ser de ferro batendo em ferro. Neste momento, faltavam uns 20 metros para chegar ao final do túnel no lado venezuelano, quando o sargento ordenou através de um sinal que ficassem todos parados e abaixados sem fazer barulho. Quando Daniel olhou para a saída do túnel, viu uma plataforma metálica, similar a alumínio, suspensa no ar, e em cima delas tinham gaiolas, como prisões ou celas mesmo, e dentro delas haviam pessoas, humanos. Eram homens, mulheres e crianças que choravam e às vezes gritavam por ajuda. Era uma visão angustiante para todos. Daniel estava à frente do grupo e tirou a máscara para ver melhor. O tenente pediu então que os demais fizessem o mesmo, mas não gostou de vê-lo sem a máscara. Nesse momento o tenente disse a todos em perfeito espanhol: "Não se movam ou todos nós vamos morrer." Foi então que Daniel conseguiu ver os soldados que guardavam a plataforma. Eram 4 seres fortes, mas bem estranhos, com aspectos monstruosos. Pareciam lagartos com formato humanoide e mediam cerca de 2,50 metros de altura. Tinham uma cabeça grande, orelhas pontudas e olhos alaranjados. Usavam uma espécie de colete colado ao corpo, um cinto largo com compartimentos e braceletes que pareciam aparelhos de celular e portavam objetos similares a um fuzil, só que maiores e de forma anatômica. Sua pele era uma espécie de escama ou couro, parecido com pele de lagarto, num tom esverdeado com marrom. Nesse momento um deles olhou para o túnel onde estavam e o sargento fez o gesto de quietos. Foi um momento de apreensão, pois a qualquer momento podiam ser descobertos. Todos ficaram alerta e com o dedo pronto no gatilho para disparar. Foi então que o tenente puxou outro dispositivo que parecia um radiotransmissor e, quando ele o ligou, todos sentiram uma espécie de dormência na cabeça através do aparelho que usavam no ouvido. Ele apontou uma arma estranha e anatômica que guardava por baixo da mochila em direção à monstruosidade, que por um momento parou e voltou-se para a plataforma. Mais tarde, o sargento disse a todos que o iluminador usado pelo tenente impediu que a criatura visse todos ali e que também protegeu de sua telepatia. No princípio Daniel não entendeu o que ele quis dizer com isso, mas não se preocupou muito. Daniel então observava as criaturas através de seu binóculo, quando o sargento perguntou: "O que você está fazendo?" E ele disse: "Eu quero ver os reféns." O sargento então respondeu: "Você não vai gostar de ver o que tem lá." Mas ele continuou. Foi então que se deu conta de que havia uma segunda gaiola, onde os seres que estavam lá não gritavam, não se pareciam com os reféns e não eram pessoas, humanos comuns como os da outra turma. Seus olhos eram negros, sem a parte branca dos olhos, e quando um deles abriu a boca, tinha 2 fileiras de dentes, algo que ele nunca tinha visto. De repente os seres e as plataformas desapareceram numa espécie de luz azul, bem fraca, como se fosse uma nuvem que se formou em torno das gaiolas e dos guardas monstruosos, mas o cheiro era nojento. Colocaram então novamente as máscaras e fizeram uma varredura no local. Depois,
Instalaram mais bombas como planejado e saíram rapidamente. Durante o caminho de volta ao lado colombiano rumo à saída, Daniel percebeu que as entradas e saídas sinalizadas com infravermelhos eram canais que levavam ao pequeno centro onde as gaiolas estavam, mas não tinha dado para ver muitos detalhes, pois o tempo de detonação das bombas estava próximo. Apenas alguns minutos após passar pelas primeiras sinalizações, as explosões foram ouvidas e todos começaram a andar mais rápido rumo ao ponto da extração e ficaram esperando o helicóptero que os trouxe retornar. O helicóptero militar, um Sikorsky CH-54, levou todos de volta à base que ficava num vilarejo onde havia uma pista de pouso e decolagem de aviões. Chegando lá, tinha um avião a jato que levou todos novamente para a base aérea militar e de lá foram num voo para o aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, novamente na Argentina. Ao chegarem ao aeroporto, foram todos levados a uma sala distante, um pequeno prédio onde havia um oficial norte-americano e um agente da NSA. Eles os interrogaram em separado sobre a missão e os advertiram a manter o silêncio sobre todo o ocorrido. Os agentes ficaram com todos os equipamentos que tinham inclusive os uniformes, mas no geral foram muito bem tratados e roupas civis sob medida foram entregues a todos. Na sequência, todos foram levados separadamente à ala de embarque, onde Daniel então embarcou num voo para a cidade de São Paulo, Brasil. Ele não comprou passagem alguma e nem passou pelas medidas normais de segurança e checagem de passageiros, simplesmente foi colocado dentro do avião. Chegando em São Paulo, ele seguiu para Brasília de ônibus. Durante o tempo todo ele veio pensando no que fez, no que escutou e a forma que os agentes disseram na volta a Buenos Aires. Nós sabemos quem vocês são, não falem com ninguém sobre isso ou as coisas podem ficar feias. Em resumo, vocês podem acabar mortos. Daniel nunca mais viu o outro brasileiro que estava na missão. Nos seus pensamentos de volta para casa pensava que filmes de ficção não são 100% ficção. Há uma verdade neles que ninguém tenta raciocinar e não estamos a sós neste planeta. Não somos os únicos seres inteligentes e não estamos no topo da cadeia alimentar. As religiões são fantasias humanas, não existe o que pregam, mentem assim como os governos, somos escravos de escravos. Capítulo 7. Combate e captura no Zimbábue. O ano era 1998 e todos estavam já acomodados no acampamento móvel ao sul da pequena cidade de Saniati, que fica aproximadamente a 150 quilômetros no sentido oeste da capital Harare, no Zimbábue. Apesar de já estar acordado desde as 5 da manhã, Daniel esperou o clarim e às 6h30 se juntou aos demais em fila para tomar o café da manhã. Estavam todos tranquilos, comendo e conversando sobre a região e assuntos dos jornais. A tropa de elite já estava há 2 dias no país, mas nunca ficavam sem nenhuma parte do uniforme, isso devido à possibilidade constante de missões que eventualmente poderiam ocorrer durante qualquer turno. Após o café, foram todos então para as atividades de educação física e manutenção do armamento, seguidas pelas conferências de praxe. Uma parte do grupo foi para o estande de tiro e outra para a sala de reuniões, rever os vídeos produzidos pelos drones, onde mostravam as áreas que deveriam ser controladas e ocupadas, além de atividades guerrilheiras naquela região. Neste momento acionaram a sirene para que todos se dirigissem com urgência até a sala de reuniões. Em 5 minutos, todos os 28 soldados se encontravam na sala. Em seguida entrou o tenente norte-americano, o subcomandante, que expôs parâmetros da missão e deu um prazo de 1 hora para que todo o grupo estivesse pronto, equipado e em formação de bloco em frente ao avião de transporte militar Hercules C-130 Lockheed, que já estava posicionado na pista. Era cerca de 9h30 quando voaram durante 1h20 até o ponto do salto, uma área descampada numa das depressões do Monte Nyangani no extremo leste do país. Saltaram então por cima das nuvens que estavam baixas e pousaram na área próxima a um curso de água com árvores aparentemente espaçosas entre si, vegetação rasteira na linha do joelho, porém com alguns arbustos espinhosos. O sol quente os fez, no primeiro momento, deixar os capacetes abertos para melhor ventilação. Figura 7. Visão do topo do Monte Nyangani, no Zimbábue. Fonte: Internet. Após recolher e esconder os paraquedas, Daniel e seus companheiros caminharam por cerca de 4 horas. Já selva dentro na montanha, pararam e montaram um perímetro defensivo com um raio de 40 metros. Durante esta parada, o major e um tenente passaram os paramentos da missão que se resumiam em um provável e iminente confronto com uma ou mais criaturas reptilianas, sendo que a missão era capturá-las, vivas ou não, caso a missão não desse certo, evitando mortes. Além disso, deveriam sinalizar o local com infravermelhos para implodi-lo através de bombardeios de caças militares. Após um descanso de 30 minutos no perímetro defensivo, levantaram marcha selva dentro, orientados e observados pelo comando a partir deste momento por satélite.
As câmeras de alta resolução que tinham no capacete e no peito foram acionadas e o sistema de proteção do uniforme também foi ligado. Depois de mais de 1 hora selva dentro, perceberam um pequeno grupo de homens armados à frente. Eram guerrilheiros, mas encontravam-se com a fisionomia assustada e faziam movimentos desorientados. Fizeram então um sinal para contato que foi sinalizado rapidamente de forma positiva. Vieram ao encontro da tropa em posição de rendição. Foram interrogados e revelaram um confronto que tiveram algumas horas antes com criaturas enormes de aparência monstruosa. O pavor era visível em todos. Os sobreviventes que ali estavam, vendo seu grupo morrer, fugiram por não conseguirem deter tais entidades. Disseram também que o grupo deles tinha cerca de 120 homens, mas muitos morreram e outros eles não souberam dizer o que aconteceu, porque optaram por fugir. Os guerrilheiros estavam cansados, com medo e com sede, apesar de haver um pequeno curso de água próximo. Eles estavam com receio de buscar água e contaram que uma das criaturas saiu da margem do rio e os atacou enquanto outro veio da mata, forçando-os a se dividirem. Ao terminar o depoimento, Daniel e os demais montaram um perímetro seguro para que 3 deles buscassem água, o que foi feito, e forneceram barras de cereais para que eles se alimentassem. Foram então orientados a seguirem rumo a noroeste pela trilha que já estava feita. O armamento foi devolvido e foram então instruídos na segurança que deveriam manter até chegarem a seu destino. A noite se aproximava e, com ela, o frio. Por sorte, o uniforme que usavam regulava a temperatura corporal. Logo voltaram a caminhar em marcha e 1 hora depois já estavam num dos sulcos naturais da montanha com vegetação baixa e árvores com copas de uns 3 ou 4 metros, porém não eram muito próximas umas das outras e entre as pedras havia muito mato baixo como uma savana. Porém, um pouco mais adiante, as árvores se fechavam e suas copas cobriam os espaços abaixo. Foi então que de repente avistaram uma vaca morta e dissecada. Estava sem os olhos, língua, órgãos genitais e tinha um corte na barriga de onde tiraram todos os órgãos internos. Não havia presença de sangue no local, o que indicava que as criaturas estavam por perto, já que a vaca não estava rígida. Um pouco mais à frente, encontraram uma abertura na transversal no meio de 2 rochas com certa vegetação ao redor. Resolveram então entrar e após uns 5 metros encontraram um corte nas rochas num formato triangular. Era um corte perfeito, criando um pequeno túnel de aproximadamente uns 6 metros com paredes lisas, similar a uma placa de mármore. Devemos estar próximos, pensou Daniel. Andavam com muito cuidado. O sistema de isolamento do uniforme sempre ligado e armamento pronto a disparar. Um a um, foram entrando até passarem e chegarem a uma grande caverna, meio escura com apenas poucos raios da luz do sol que já se punha, entrando por um grande buraco acima rodeado pelas copas das árvores. Em seguida posicionaram tropas ao redor da saída do túnel, já que também havia soldados próximos à entrada. Se espalharam em formação triangulada, com cerca de 4 a 6 metros um do outro, com movimentos rasteiros e lentos conforme seguiam adiante. Foi então que perceberam movimentos cerca de uns 100 metros adiante, num declive de uns 20 graus. Nesse momento, rastejaram pela vegetação com cuidado até estar a uma distância segura e camuflados. Algumas criaturas estavam sentadas. Uma delas estava em pé e fazia movimentos de cabeça similares a um suricato observando ao redor, enquanto outros 2 mutilavam alguns corpos de animais e de guerrilheiros que eles haviam matado horas antes. Daniel percebeu através de visão infravermelha de seus óculos que eles colocavam os órgãos dentro de recipientes cilíndricos, similares a potes de alumínio escuro que se encaixavam um no outro. Apenas uma das criaturas fazia o trabalho como um legista e os demais observavam e lhe davam cobertura. Após a retirada dos órgãos, eles colocavam os corpos dentro de uma caixa qual não puderam precisar o tamanho e profundidade devido à distância, mas era perceptível que havia mais recipientes como aqueles, os quais flutuavam a poucos centímetros do chão. As criaturas tinham algo em torno de 2,5 metros de altura. Apesar de não ficarem eretas, sempre meio curvadas, tinham pele escamosa de cor meio amarelada com as partes do lombo das costas um tom esverdeado, cabeça grande com várias pequenas pontas, olhos amarelados com pupilas como as de gato, braços e pernas fortes, com mãos longas com 4 dedos afinados. Usavam um colete escuro que tinha compartimentos com objetos nas laterais e no braço direito tinha uma espécie de bracelete na mesma cor de sua pele. Todos portavam uma espécie de pequena lança, similar a um cajado e usavam uma espécie de bota que não tinha cadarços ou zíper. Este calçado chegava até a altura do joelho e tinha cor marrom esverdeada. Após cerca de 10 minutos de observação, a tropa começou a fazer um cerco triangulado em torno das 3 criaturas, mas mantendo uma distância segura. A demora se explica por questões de observação,
para saber o que portavam e para que instalassem alguns dispositivos similares a pequenas antenas de 3 pontas ao longo da formação, prevenindo uma possível reação, de forma que os danos fossem mínimos. Mas o inesperado aconteceu e uma das criaturas percebeu o movimento e veio se certificar de que estava tudo bem. Foi quando começou o confronto. Daniel estava na parte baixa da triangulação com 8 homens fortemente armados a uma distância entre si de 5 a 6 metros. A rapidez de movimento dos seres dificultava o tiro. Rajadas foram feitas, tiroteio intenso e explosões por uns 20 minutos. Eles revidaram disparando um feixe de luz azulada, similar à luz neon, mas muito rápida, atingindo vários soldados. Alguns atingidos em cheio foram calcinados instantaneamente. Os que se feriram tiveram partes do corpo queimadas, praticamente incinerados pelo disparo. Uma das criaturas levou um tiro no braço que portava a arma, mas ela foi para cima dos soldados mesmo assim e houve uma luta corporal desproporcional. O ser reptiliano deu um soco no militar que o arremessou a alguns metros de distância, deixando-lhe algumas costelas quebradas, um braço quebrado e várias escoriações. Essa mesma criatura também investiu nos demais, e por sorte, alguém o acertou nas costas e o fez recuar, levando neste momento vários tiros na região do tórax e nas pernas para então finalmente cair. As demais criaturas também se feriram, mas conseguiram sumir com os recipientes, caixotes metálicos e com os corpos em meio a uma tênue fumaça de cor meio azulada que se desfez rápido. Mas antes que se desfizesse por completo, os soldados atiraram granadas de fragmentação na nuvem. O interessante é que não explodiram e nem caíram, simplesmente sumiram no ar. Eles tinham que sair rápido de lá e, durante o confronto, já havia se aproximado 5 helicópteros militares modelo Black Hawk H-60L para extração, sendo que um deles era só para levar uma das criaturas que foi capturada. Essa criatura pesava algo em torno de uns 200 quilos, dando muito trabalho para sua remoção para fora da caverna. Ao revistar a criatura, o tenente norte-americano impediu a todos de retirar qualquer coisa que estivesse em poder da entidade. Daniel pode ver e tocar sua vestimenta, que parecia ser colada a seu corpo. Um colete duro e áspero, que continha compartimentos com alguma coisa dentro, mas não conseguiu abri-los. Sua bota parecia ter sido feita em seus pés, o bracelete ia do pulso ao cotovelo, sua arma era muito leve. Daniel notou que a criatura tinha 3 furos a bala nas costas e no pescoço, mas apenas um pequeno filete de sangue. Na revista com os demais soldados, acharam a arma que ele portava. Parecia com um aspirador de pó de automóvel, onde havia no extremo um arco que abraçava o braço e um encaixe de dedo. Quando foi colocado junto ao corpo do reptiliano, a arma acendeu uma luz cor violeta bem fraca. O tempo era curto e todos já se movimentavam para sair o quanto antes, pois eles achavam que os seres poderiam voltar com reforços para resgatar o companheiro que ficou para trás. Todos se posicionaram numa área onde os pilotos dos helicópteros pudessem vê-los, e um a um, os Black Hawk desceram e retiraram todos de lá. Passados alguns minutos, todos escutaram os estrondos de explosões feitos por caças através dos sinalizadores colocados anteriormente. Agora já era noite e a visualização do que acontecia já estava comprometida. Os feridos e mortos do lado humano também foram evacuados de forma rápida pelos H-60 que desceram pelo buraco no teto da caverna, já que o terreno não apresentava dificuldade para tal, onde levaram cerca de 15 minutos para a retirada de todos. Resumo do confronto. 2 tropas inteiras tiveram morte instantânea, 3 soldados feridos, sendo que um com gravidade N3, irrecuperável, e os outros 2 estavam em condições de socorro e de embate se necessário fosse. Durante a evacuação, as tropas que fizeram a proteção externa relataram que assim que terminou o tiroteio eles viram um objeto escuro de formato cilíndrico sair da montanha e pairar por alguns instantes no ar, até que 2 esferas brilhosas se acoplaram a ele e numa aceleração rápida sumiram rumo ao norte de sua posição. Eles estavam espalhados ao redor da entrada da caverna, caso alguma das criaturas escapasse em sua direção. O helicóptero que transportava a criatura capturada estava acompanhado por 2 helicópteros Apaches e tomaram rumo diferente dos demais. Ao chegarem ao acampamento já nos arredores de Harare, capital do Zimbábue, 2 caminhões de frigoríficos os aguardavam, e ao descer, foram direcionados para entrar em ambos os caminhões. Lá dentro trocaram de roupas e as deixaram dentro de caixas de alumínio, que estavam numeradas de acordo com cada um dos soldados. Estes caminhões circularam pelo tempo necessário até que todos se encontrassem com uniformes padrão de instrução. Neste momento, ao descer já na base de Harare, eram 2 da madrugada quando entraram novamente num avião militar modelo Hercules Lockheed C-130 e foram levados para Moçambique. Durante o trajeto, foram novamente orientados a esquecer a missão e não comentá-la de forma alguma com quem quer que fosse sob qualquer circunstância, sob pena de lei marcial e provável condenação à morte.
Chegando na base aérea em Maputo, todos foram levados para realizar exames médicos e entrevista com uma equipe de agentes da CIA-UNSA, mas neste momento já estavam divididos em pequenos grupos. Após a liberação, Daniel não viu e nem teve mais contato com o restante do grupo. Ele então foi levado a uma pousada próxima ao aeroporto, onde ficou descansando por um dia e no dia seguinte, por volta de 10 horas e 30 minutos, foi levado e colocado dentro de um voo para o Brasil. Capítulo 8. Os supersoldados e a atuação militar mundial. Qualquer pessoa pode visitar o website da Força Aérea Americana, airforce.com, e procurar na área de carreiras o perfil de pessoa que eles desejam encontrar, além de saber das vagas em aberto. É um site moderno, muito bem feito, com muitas fotos e vídeos interessantes. Dá até vontade de aplicar. Os homens que formam as operações especiais da Força Aérea dos Estados Unidos são uma raça especial de guerreiros. O trabalho deles é ultrapassar os limites sendo mentalmente mais duros, fisicamente mais fortes e ardentemente comprometidos em servir nosso país e proteger nossa liberdade. Um trabalho para o melhor dos melhores. Esta equipe de elite de heróis vai aonde os outros não vão, porque eles são treinados e prontos para fazer o que os outros não conseguem. Parece muito bem a descrição do trabalho de Daniel. Não estou aqui para discutir a louvável motivação que leva um jovem a se inscrever num programa desses e nem questionar sua bravura e capacidades. Realmente são impressionantes. O problema está na manipulação que essas pessoas estão sofrendo e a possível consequência em suas vidas. Vamos analisar brevemente esse discurso. Apesar de Daniel não fazer e nem ter feito parte da Força Aérea Americana, o discurso é muito parecido e, no final, todos servem ao mesmo comando. Expressões como ultrapassar limites descrevem bem o que estamos vendo até agora. Estamos acompanhando Daniel e seus companheiros, e vemos que se trata de indivíduos que ultrapassam todos os limites em todos os sentidos. Não somente no físico, explícito e fisicamente fortes, com treinamentos e situações que estão além do alcance físico da maioria esmagadora de humanos no planeta Terra, mas também no limite mental. Não só pelo encontro com seres não humanos e tudo que obviamente isso acarreta, mas também presenciando horrores de guerra inimagináveis que irão certamente mudar a mente, o caráter e a percepção de todos os envolvidos. São traumas que podem durar vidas para serem vencidos. Nem o soldado mais mentalmente duro escapará dessa facilmente. Mas é na expressão comprometidos em servir que temos a maior armadilha de manipulação. Com a desculpa de servir a pátria, esse governo oculto manipulador faz com que jovens cometam atrocidades e sirvam como robôs orgânicos de guerra para servirem seus interesses dominadores, seja através da criação de guerras, intervenções para favorecer um lado ou outro e, como estamos acompanhando, servirem de respaldo para encontros com seres extraterrestres. Na promessa de fazer o que os outros não conseguem, esse comando manipula os jovens pelo seu patriotismo e um pouco pelo seu ego de serem os melhores em tudo, para servir aos interesses malévolos desses seres. Missões secretas. Uma vez dentro de um exército ou comando militar de qualquer tipo, sua alma pertence a eles. Falo isso no sentido de que você deverá seguir as ordens dadas e ponto final. Sem questionamento, em prol da disciplina e foco. Afinal, como seria uma frente de batalha se todo soldado questionasse seu superior? Mas isso também tem outras consequências. Uma delas é a existência de muitas missões secretas com objetivos suspeitos. De acordo com o site Military Times, ou Diário Militar, numa tradução livre, na publicação de 6 de novembro de 2018 intitulada Relatório revela operações anteriormente secretas na África, os militares americanos possuem diversas operações no continente. Bom, não me lembro de ter algum território estadunidense na África. Então, o que fazem lá? A versão oficial é de procurar degradar as redes terroristas afiliadas à Al-Qaeda e ao ISIS no Oriente Médio e em regiões específicas da África. Mas será isso mesmo? O que os Estados Unidos estariam realmente fazendo em países como Nigéria, Quênia, Líbia, Somália e Camarões? Na verdade, segundo a mesma publicação, os militares dos Estados Unidos estavam realizando missões em pelo menos 20 nações africanas. A maioria deles se limita a ataques aéreos ou aconselha, treina e ajuda o trabalho com as forças aliadas do governo. Bom, nós vimos um pouco de como isso se passa nesse livro. A verdade é que jovens estão morrendo para servir os interesses de poucos. Os números oficiais são de mais de 2.000 soldados americanos no continente. Vai saber o número real. O conceito de atuação atual e os FAB, que seria basicamente uma brigada para treinamentos de aliados. Mas, imagine só. Nos anos 90 os Estados Unidos treinaram a Al-Qaeda para lutar contra seus inimigos no Oriente Médio e já sabemos no que deu, ou no que disseram que deu, depois. Quem será que estão treinando agora?
Não existe garantia de que não seriam seus inimigos de amanhã. E a pergunta que ninguém quer fazer é: será que isso não é feito propositalmente? Entra governo e sai governo e continua a mesma coisa. Conforme comentado pelo site Político.com, numa reportagem do dia 2 de julho de 2018 intitulada Por Trás da Guerra Secreta dos Estados Unidos na África, as ações no continente vêm desde os governos anteriores, passando por Obama e agora Trump. Estamos falando dos Estados Unidos por ser a maior potência bélica do planeta e também o centro militar do governo secreto, Pentágono, localizado na capital Washington, D.C., mas o mesmo ocorre com outros governos. Não é exclusividade norte-americana. Países em todos os continentes fazem parte dessa coalizão militar que forma as forças-tarefas desse governo secreto, conforme também estamos acompanhando com a história de Daniel. A famosa rede de televisão Al Jazeera publicou em seu site no dia 8 de agosto de 2011, portanto no governo Obama, um artigo intitulado Os Militares Secretos do Exército Americano. Nesse texto eles comentam que comandos especiais dos Estados Unidos são implantados em cerca de 75 países ao redor do mundo, e esse número deve crescer. Eram 60 países no fim da era Bush e estima-se cerca de 120 países no início da era Trump. Conclusão: estão no mundo todo. Figura 8. O Pentágono, QG militar americano e do governo secreto mundial. Al Jazeera acrescenta que isso é uma evidência de uma crescente elite clandestina do poder do Pentágono, travando uma guerra secreta em todos os cantos do mundo. Mas guerra do quê? Para quem? Por quê? Sob a desculpa de terrorismo, o governo secreto faz o que quer. A elite da elite. O site Business Insider publicou no dia 17 de abril de 2017 uma matéria chamada As 8 Forças Especiais Mais Elites do Mundo. Vamos abaixo seguir o ranking na contagem regressiva de 8 a 1, 8. O grupo de serviços especiais no Paquistão é mais conhecido no país como as Cegonhas Negras por causa do capacete único dos comandos. Treinamento supostamente inclui uma marcha de 36 milhas em 12 horas e uma corrida de 5 milhas em 50 minutos em marcha completa. 7. A Unidade de Operações Especiais da Espanha, ou a Força Naval de Guerra Especial, como é conhecida desde 2009, tem sido uma das forças especiais mais respeitadas da Europa. Estabelecida como a unidade voluntária da Companhia Anfíbia Escalada em 1952, desde então se tornou uma força de combate de elite. 6. O Alpha Group da Rússia é uma das unidades de forças especiais mais conhecidas do mundo. Essa unidade antiterrorista de elite foi criada pela KGB em 1974 e permanece em serviço sob o seu homólogo moderno, o FSB. 5. Poucas forças contra-terroristas do mundo podem competir com o Grupo Nacional de Intervenção da Gendarmeria da França, ou GIG. O grupo são 200 homens fortes e treinados especificamente para responder a situações de reféns. Afirma ter libertado mais de 600 pessoas desde que foi formado em 1973. É contra a lei na França publicar fotos dos rostos de seus membros. 4. A Sayeret-Matal, de Israel, é outra das unidades mais elitistas do mundo. Seu objetivo principal é a coleta de informações, e muitas vezes, opera bem atrás das linhas inimigas. Durante o acampamento de seleção, gibuchos, aspirantes a recruta suportam exercícios de treinamento hardcore enquanto são constantemente monitorados por médicos e psicólogos. Apenas os mais fortes entram. 3. O Serviço Aéreo Especial Britânico, conhecido como SAS, é a contraparte de infantaria do Serviço Especial de Embarcações. Sua insígnia traz a frase "Quem ousa vence". Questionado sobre a importância do papel do SAS nos combates que se seguiram à Guerra do Iraque, o general norte-americano Stanley McChrystal disse: "Essencial. Não poderia ter feito isso sem eles." 2. O equivalente no Reino Unido dos navies SALS americanos é o Special Boat Service. O processo de seleção envolve um exaustivo teste de resistência, treinamento na selva nas florestas tropicais de Belize e treinamento de sobrevivência em combate, o que envolve intenso interrogatório de candidatos. E você tem apenas 2 tentativas para passar. 1. Os SALS da Marinha dos Estados Unidos são indiscutivelmente, segundo a publicação, a principal força de operações especiais. Criados em 1962, os operadores Sea Land, mar-ar-terra, passam por anos de treinamento e, especialmente após o 11 de setembro, atentado terrorista às Torres Gêmeas em Nova York, suportam um incrível ritmo de operação. Muitos militares estrangeiros baseiam suas operações especiais nos SALS. Obviamente, o comando no qual Daniel participou não consta na lista. Aliás, ele não consta em nenhum relatório oficial. Como vimos anteriormente,
Seu treinamento foi mais pesado que os descritos pelos SLS americanos, e, indubitavelmente, também suas operações. Lembrando que esse é apenas um comando. Imaginem os outros que devem existir dentro e fora da Terra. Super soldados. Existem várias teorias, conceitos e experimentos militares, oficiais e não, no assunto. Vamos do mais leve para o mais assustador. O Pentágono já divulgou oficialmente sua intenção de fazer com que soldados americanos controlem robôs de combate com a mente. A ideia pode parecer tentadora, pois não teríamos mais a necessidade dos combatentes correndo risco de vida, mas há mais por trás disso. O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento americano, na sigla DARPA, em inglês, sonhou por décadas com a fusão de seres humanos e máquinas. Tais mudanças teriam extensas implicações éticas, sociais e metafísicas. Segundo publicação no site da revista The Atlantic, o esforço do Pentágono para programar os cérebros dos soldados, publicada em novembro de 2018. Enquanto a desculpa dada ao público para continuar a ter recursos oficiais de pesquisa seja a de melhorar a vida das pessoas com deficiência física, por trás dos panos o governo secreto pensa em mesclar homem e máquinas e fazer os super soldados. Isso leva a uma discussão longa sobre o que é realmente o ser humano e até onde devemos levar a tecnologia. Mas, nesse caso militar, me parece muito perigoso que atravessemos essa linha, pois acredito ser inevitável usá-la para finalmente tirar as emoções ou qualquer outro impedimento para que os soldados realizem suas missões. Melhor do que um robô, é um homem com a capacidade de uma máquina, trabalhando em simbiose. No mesmo novembro de 2018, a famosa agência Reuters publicou um artigo chamado Pentágono olha para exoesqueletos para construir super-soldados, onde fala abertamente que o Departamento de Defesa americano está investindo em tecnologia para deixar seus soldados mais fortes e ágeis. Novamente, essa tecnologia vem de próteses de pessoas com deficiência. Não são somente os Estados Unidos que estão investindo nessa tecnologia. Rússia e China também estão no páreo. Essa prótese faz com que soldados corram mais rápido, sejam mais ágeis, mas, principalmente, que carreguem mais peso. Além de todo o equipamento que precisam levar em batalha que chega a pesar quase 60 kg muitas vezes, eles também ficam capazes de levantar obstáculos, mísseis e qualquer outro objeto que seja necessário sem se cansarem. O site britânico Express, na sua edição de agosto de 2018, publicou uma matéria intitulada Estados Unidos anunciam misteriosos experimentos de 12 milhões de libras para criar supersoldados bioreforçados, onde comentam que, de acordo com os documentos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os experimentos de bioaprimoramento desenvolverão tecnologias para maximizar os desempenhos fisiológicos. Isso inclui aumento da resistência, aumento da tolerância a extremos ambientais, aumento dos sentidos e melhoria do condicionamento físico geral sem aumento perceptível. Os objetivos experimentais também esperam produzir soldados que precisem de uma fração da quantidade típica de sono e que possam lidar com situações altamente estressantes. Já ouviu isso em algum lugar? Mas o pior não é isso. O artigo continua, revelando que um desses projetos era criar um software que pudesse ser carregado diretamente para o cérebro para dar aos seus soldados sentidos mais intensos, enquanto também tentava curar doenças como cegueira, paralisia e distúrbios da fala. Além de todos esses benefícios, será que não dá para controlar emoções, reprimir sentimentos? Praticamente robotizar o ser humano. O soldado perfeito, sem emoções e questionamentos. Assim como Daniel havia sido treinado para ser. Capítulo 9. Uma missão atrás da outra. Daniel e seus companheiros de tropa de elite mundial trabalhavam muito. Era missão atrás de missão, na maioria das vezes com sucesso absoluto. Com o tempo passando, muitos países foram revisitados por diversos motivos, entre eles a África do Sul e Países Baixos, mas o principal deles era o Catar. Não só pela sua localização estratégica no meio do Oriente Médio, à beira do Golfo Pérsico, mas também por abrigar uma das principais bases americanas no mundo, localizada a oeste da capital Doha. As visitas à base aconteciam aproximadamente 3 vezes ao ano, e o procedimento era muito parecido. O aeroporto militar da base americana, não listado no mapa, possui 2 pistas grandes paralelas uma outra com um hangar no meio, coberto com vidro escurecido, o qual impede quem está fora de ver o que acontece lá dentro. Nele, há uma porta com uma placa fora dizendo acesso restrito, por onde Daniel e sua turma passavam. Ao entrar, se deparavam com uma escada rolante muito grande, maior que a convencional que vemos em shoppings e aeroportos, tanto em altura, quanto em largura, dos degraus e da própria escada. Além da diferença de tamanho, a velocidade também é um chamativo curioso, sendo bem mais rápida que o convencional. Na base dessa escada há uma sala de recepção onde as credenciais são checadas. Ao entrar,
Há uma outra porta, todas muito reforçadas e com tipos distintos de segurança, que leva a um galpão onde veículos militares distintos podem ser vistos e uma sala para retirar os equipamentos da tropa, como um vestiário. Todos se despem e uniformes são entregues. Ao sair do vestiário, é possível ver algumas salas de treinamento laboratórios aos que todos deveriam se dirigir. A primeira visita é para a sala de exames médicos, onde todos ficam somente de shorts e recebem uma fita que ficará colada no braço por todo o tempo na base com informações pessoais relevantes aos exames. Ali, logo na chegada, uma raspagem da pele já é feita e o conteúdo levado para estudo. Todo esse processo de exames dura aproximadamente cerca de 3 horas. Após a verificação de que todos estão bem, voltam ao vestiário, tomam banho, trocam de uniforme novamente e são levados ao acampamento militar que fica a oeste da base. Enquanto entre missões, Daniel e seus companheiros estão sempre em treinamento. No caso dessa base americana no Catar, ele é focado em sobrevivência no deserto. O calor é muito grande. Tão grande que faz os soldados alucinarem algumas vezes, também devido à privação de água. Quando não estão em treinamento específico, todos fazem educação física e ajudam no patrulhamento de segurança da base. O chamado vem de uma sirene um pouco diferente das convencionais e os soldados devem se apresentar na pista dos aviões dentro de 1 hora. Na porta da aeronave recebem o resumo da missão a ser executada. Eram muito comuns missões de intervenção junto a guerrilhas nas guerras da região, Irã, Iraque, Arábia Saudita e Iêmen, inclusive atuando como instrutores dos membros do exército local de cada país. Folga. Nos raros momentos de folga, normalmente logo após missões mais complicadas ou polêmicas, como as de encontros com seres não terrenos, Daniel era mandado de volta ao Brasil para descansar e com o bolso cheio para aproveitar as férias. Sempre em voo militar, nunca de carreira. Além do tempo com a família, costumava passar 1 mês no seu país de origem fazendo cursos curtos profissionalizantes e algumas vezes até alguns bicos. Numa certa visita, chegou a ficar 3 meses com a família, trabalhando como segurança num bingo local. Quando dentro das bases, era comum trabalharem por 2 dias e folgar 1. Bala perdida. Em uma das visitas à base militar americana no Catar, a sirene específica de sua tropa foi acionada e todos se deslocaram para o avião. Chegando lá, receberam a descrição de sua missão, que era a de mapear uma certa área na Jordânia em que poderia haver artefatos de interesse do comando. A tarefa era mapear, localizar e avisar a posição para a base. Voaram então para uma base militar no país de destino e seguiram em direção ao Mar Morto, na divisa com Israel. A área que estavam cobrindo ficava a cerca de 400 metros de distância da água, num local cheio de cânions, fendas e cavernas. Cerca de 100 militares da tropa de elite mundial patrulharam toda a região com a ajuda de um guia local. Percorreram as fendas e cerca de 19 cavernas, achando muitos artefatos curiosos, os quais a localização era imediatamente enviada ao comando central. Uma das descobertas chamou muito a atenção de Daniel. Era uma espécie de nave dourada enterrada entre as fendas de um cânion. Não dava para ver muito bem por causa da areia, mas certamente era algo diferente e grandioso que chamava muito a atenção. Mas, como não estavam ali para fazer perguntas, faziam seu trabalho e seguiam adiante. Quando estavam voltando a pé até os veículos próximos para seguirem para a base, um dos colegas que estava ao lado de Daniel caiu no chão sem motivo aparente algum. Ao verificarem o que havia acontecido com o homem que se encontrava estirado no chão, puderam ver uma perfuração em sua cabeça. Como não havia nenhum conflito aparente ali perto, foi concluído que se tratava de uma bala perdida. O projétil era de um fuzil 762, muito comum na região. Felizmente, a bala não pegou em cheio, mas atravessou o capacete do soldado e se alojou em seu crânio. Ele foi levado às pressas até a base local, onde foi tratado com sucesso. Após os cuidados médicos, todos voltaram à base do Catar mais uma vez no avião militar CS Lockheed. Arrependimento na Bósnia. Nem sempre as coisas davam certo para Daniel. Em sua memória ainda há muitos fatos difíceis de digerir, consequências da guerra. Numa das missões, ele e seus companheiros estavam atrás de uma facção de rebeldes na Bósnia. Tratava-se de sérvios fugitivos, os quais eram muito violentos e perigosos, tentando se esconder num vilarejo local. A tropa de elite estava ali para search and kill, ou seja, achá-los e eliminá-los sem questionamentos. Num desses patrulhamentos, Daniel avistou um homem correndo para dentro de uma das casas e estava certo de que se tratava de um dos fugitivos. Com pouco tempo para reagir, já imaginando que ele atiraria em breve, ele imediatamente jogou uma bomba incendiaria que explodiu imediatamente. Daniel então entra na casa que ainda pegava fogo para ter certeza que o rebelde havia morrido, mas sua descoberta iria marcá-lo para o resto de vida.
Sua ação não matou o inimigo, mas sim acabou matando toda uma família, um pai, uma mãe e 2 filhas pequenas. Uma das crianças mais velhas, com aproximadamente 9 anos, ainda estava viva e segurava sua irmã menor no colo. Daniel ainda pode ver a menina morrer segurando o corpo da irmã. Seu treinamento sempre foi atirar primeiro para perguntar depois. Qualquer erro ou hesitação de sua parte poderiam lhe custar a vida numa guerra. Ele sabia de tudo isso. Mas dessa vez ficava difícil esquecer o acontecido. Luzes do céu. Ainda na Bósnia, a equipe de elite recebeu um chamado de alerta sobre umas luzes não identificadas que estariam sobrevoando a base militar em Zenica, régia central do país. Os avistamentos foram confirmados por diversos civis da região e a população já estava começando a fazer perguntas. Todos os convocados da tropa, inclusive Daniel, se deslocaram até lá e passaram cerca de 5 dias investigando o que se passava tanto nas bases quanto nas cidades ao redor. Além de alguns avistamentos confirmados, foram coletados vários relatos de que os OVNIs miravam uma espécie de luz nas pessoas, as quais deixavam marcas físicas em seus corpos. Alguns chegaram até a falar que isso retirava parte do sangue das pessoas. Após os 5 dias de investigação, foram chamados de volta à base, mesmo com a insistência da amedrontada população local, que pedia a ajuda deles. Impossibilitados de ajudar mais, voltaram. Mas não antes de avistar um disco luminoso no céu de cerca de 60 metros de largura, que variava suas cores entre vermelho, azul, verde e amarelo para, após alguns instantes, sumir para não ser mais visto. O curioso é que a nave não foi para o céu como esperado, e sim seguiu para baixo como se entrasse na terra por alguma fenda para desaparecer. Horrores de guerra. Numa das missões na Bósnia, a tropa marchava ao sul da capital Sarajevo. Passando uma das pontes do rio que corta a cidade, rumo às montanhas locais, eles puderam observar por várias vezes no caminho bolsões com corpos. Resultado de vários massacres sérvios na região. Algumas vezes observavam que nem todos estavam mortos. Alguns ainda agonizavam nas valas. Eles, infelizmente, não podiam parar para socorrer, mas sempre chamavam a ajuda da Cruz Vermelha para tal. Os corpos não eram somente de civis comuns. Também foram achadas diversas valas com militares de diversos países. Os rebeldes faziam blitz constantes na região, roubando armamento, munição e mantimento de soldados da ONU, inclusive russos, e depois os matavam. Outro fato curioso não divulgado observado por Daniel é que vários repórteres e membros da imprensa foram mortos também pelos rebeldes sérvios, mas essa ação jamais foi divulgada da forma como realmente acontecia. O real motivo da presença no Iraque. Sem dúvida alguma, o Iraque ocupa uma posição geográfica estratégica no mundo. Bem no meio do Oriente Médio, entre o continente europeu e o asiático. Além disso, o país é um grande produtor de petróleo, com grandes reservas, além de fazer parte de um grande corredor de oleoduto que leva o produto desde o Golfo Pérsico e países vizinhos, como Kuwait, até o Mar Mediterrâneo, passando pela Síria. Esse já parece um bom motivo para justificar a guerra com o Iraque, não é mesmo? Mas não é o principal. Figura 10. Iraque. A maioria esmagadora das missões de Daniel e sua tropa de elite na região envolvia a localização, o mapeamento e o apoio na extração de aparelhos antigos que estavam sob o terreno na região e que seriam de interesse desse comando secreto. A mais impressionante missão localizou um artefato de cerca de 1 quilômetro de extensão no meio do deserto iraquiano. Daniel não soube precisar o que era aquela máquina, se uma aeronave ou algo do gênero, mas seu tamanho assustou a todos. Demoraram cerca de 6 meses inteiros para retirar da areia cerca de 1/4 do total, devido a seu tamanho, peso, profundidade e o nível de ocultação do evento, tanto no bloqueio do espaço aéreo na região, quanto na interceptação de tropas que chegavam muito próximas. O trabalho era feito com a ajuda de seres intraterrenos, pois a manipulação do que estava sendo retirado da região era feita através de DNA específico, o qual nós não possuíamos. A função de Daniel e dos demais era fazer a segurança do perímetro por terra, além de limpar o terreno no começo. Algumas vezes tiveram que enfrentar tropas da própria ONU ou de países aliados, como o próprio Estados Unidos, pois as tropas não recuavam. Inclusive casos em que houve execução de soldados, fogo amigo, e também de imprensa, com apreensão dos equipamentos, que chegavam ao local e viam demais. O Iraque era dividido em 237 quadrantes pelos aliados. Cada pedaço era ranqueado com uma cor distinta, referente à ação que deveria ser feita no local. Por exemplo, amarelo era atenção e vermelho sinal para intervenção armada. O país inteiro foi e ainda é saqueado. Esse é o verdadeiro interesse na região. Eles, governo secreto, não precisam de petróleo faz tempo.
Algo curioso ficou na mente de Daniel durante toda sua visita na região. Se o local era fortemente monitorado e a guerra facilmente ganha, como os rebeldes tinham armamento e suprimentos? Como era possível que isso entrasse no país com todo o controle de fronteira existente? Olá pessoal! Para manter o canal preciso da sua ajuda. Contribua com R$ 1 por mês via Pix. A chave está na descrição do vídeo e no QR Code na tela. Cada inscrito ajudando uma vez ao mês faz toda a diferença para melhorarmos a qualidade dos conteúdos. Marque uma data no seu calendário e nos apoie com esse pequeno gesto. Seu R$ 1 mantém o canal vivo. Muito obrigado. Pedidos de livros, deixe nos comentários. Obrigado por assistir.